Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro O Céu e o Inferno dessa noite. Hoje é dia 28 de novembro de 2018, uma quinta-feira, 21 horas e 4 minutos, na cidade de Jaú, 21 graus. Nós estamos transmitindo nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Nós estamos estudando de um livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, capítulo 1, cujo nome é A Transição. Este capítulo vai estudar como se processa a transição da separação da alma e do corpo. E Kardec vai explicar que somente o Espiritismo conhece como se processa esse momento, de que maneira esse momento acontece, porque nem a religião propriamente dita e nem a ciência trata desse assunto. Eles param no começo, a ciência para no começo da vida material e a religião para no começo da vida espiritual. Nenhuma das duas passa do limiar de uma e de outra. Portanto, o Espiritismo, por fatos objetivos, ele trata desse momento, trata de como se processa esse momento, e é isso que esse capítulo vai estudar. Nós estamos no parágrafo de número 5, e ele diz o seguinte: coloquemos primeiramente, em princípio, os 4 casos seguintes que podemos encarar como situações extremas, entre as quais existe uma infinidade de variações. Ele está falando aqui das variações do modo que acontece o desencarne dos mais diversos casos. O primeiro seria, se no momento da extinção da vida orgânica, o desprendimento do perispírito já estiver completado, a alma não sentirá absolutamente nada. Para quem não acompanhou, para quem está acompanhando pela internet, nós temos uma companheira aqui, a Paula Gomes Meurer, que está conosco pelo Facebook, pelo YouTube não tem ninguém hoje. Nós desejamos uma boa noite a Paula. Se a Paula não tem intimidade com o livro, ou nunca estudou doutrina espírita, Kardec vai estudar o momento do desprendimento considerando o corpo perispiritual, que é a ligação fluídica entre matéria e espírito. Então, esse corpo fluídico, ele está ligado ao corpo físico, molécula a molécula, e ao longo da vida, este corpo vai se desprendendo do corpo grosseiro, do corpo físico, sendo que no momento da transição, no momento do desencarne, da morte, propriamente chamada morte, né? Ela é somente biológica, ele pode estar totalmente desprendido por uma vida bem vivida. Então, é nesse caso aqui, esse primeiro caso que ele está citando, refere-se exatamente a isso, né? Da possibilidade do desprendimento total do perispírito, porque esse corpo fluídico, ele acompanha o espírito depois da morte do corpo físico. Então, o espírito se desprende e junto vai se desprender o corpo fluídico, ou chamado perispírito. Então, se isto ocorrer durante a vida do encarnado, o espírito não sentirá absolutamente nada, porque citam-se casos na doutrina espírita em que o corpo ainda tem algum resquício de vida orgânica e o espírito já está completamente desprendido. Então, nesse caso, não se sente absolutamente nada. O segundo caso, se nesse momento a união entre os dois elementos, o corpo fluídico e o corpo material, ainda estiver em toda a sua força,
se verificará uma espécie de ruptura, rompimento. Terceiro, se a união estiver enfraquecida, a separação será fácil e se dará sem choque. E no quarto caso, se após a completa extinção da vida orgânica, ainda existirem numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá sentir os efeitos da decomposição do corpo até que as ligações sejam completamente rompidas. Então, cada caso aqui, ele vai estudar separadamente, não é? Mas cada caso aqui refere-se ao seguinte: o primeiro caso é o caso de uma pessoa que desencarnou e teve uma vida, uma boa encarnação. O Paulo, deve estar aqui com topografia JPV, deve ser o Paulo. O Paulo está conosco pela internet e entrou agora a Bernadette. Sejam bem-vindos. Os dois estão pelo YouTube. Bem-vindos. No primeiro caso, uma pessoa que viveu muito bem a sua encarnação e desencarnou naturalmente, como seria desejável para todas as pessoas. Por isso que os espíritos dizem: viva bem que você vai morrer bem. No segundo caso, é um caso de acidente grave, onde a morte física, a morte do corpo físico se dá rapidamente, inesperadamente. Então, é um rompimento, uma ruptura, né? Um desligamento bruto entre perispírito e corpo. No terceiro caso, se essa união estiver enfraquecida, a união entre perispírito e corpo estiver enfraquecida, a separação não vai demorar. Então, existem equipes que se dedicam a este momento em ajudar, sobretudo em mundos como o nosso, né, os espíritos que estão desencarnando a romperem essa ligação que já está enfraquecida entre perispírito e corpo. E o quarto caso é o caso, sobretudo, dos suicidas ou dos viciados, né? Normalmente, esse é o pior caso. Esse é o caso que mais causa dor. Na realidade, não é dor física, né? Mas dor moral, né? Ao desencarnante. A dor moral é muito grande. E o corpo não sente nada. Quem sente prazer e dor é o espírito, né? O corpo é uma coisa inerte. O corpo é uma ferramenta. É a mesma coisa dizer que o martelo sentiu dor porque deu na cabeça do prego. O martelo não sente dor, nem prego sente dor, porque são coisas materiais. Assim é o corpo físico. Quem sente prazer e dor é o espírito, né? Neste caso aqui, quando a extinção da vida orgânica se der por um uso prolongado de qualquer substância, ou por uma vida voltada totalmente à sensualidade, né? Ou pelo efeito de um suicídio, vai acontecer isso que ele está descrevendo aqui. O espírito poderá, a alma, né, o espírito poderá sentir os efeitos da decomposição do corpo. Há casos de relato dentro da doutrina espírita, visto por Kardec, pesquisado por Kardec, de espíritos dizerem que sente os bichos roerem seu corpo. A sensação que ele está sentindo é aquela, porque não tem como, né, o cara comparar um bicho roer o corpo, porque ele nunca, em vida ele nunca sentiu aquilo, não existe essa possibilidade, né? E depois da morte também, na realidade ele está presenciando uma cena dos vermes comendo o corpo dele e ele está sentindo aquela dor moral, né? Mas deve ser uma coisa terrível, bastante difícil. Será que é alguma coisa que prende ele? A ligação molécula a molécula entre perispírito e corpo. Porque no caso que ele desencarnando, você tem que utilizar tal coisa? Quando ele encarnado... A gente estava falando, então, do problema do desligamento do espírito do seu corpo físico.
tudo que se refere, tudo, indistintamente tudo, que se refira. A vida material liga o espírito à matéria. Eu estava dizendo que é por isso que nós temos muitas encarnações, para aprender a nos desligarmos das coisas materiais. Então, quer dizer que a gente já passou por isso, né? Como é que é? A gente já passou por isso. Fala mais alto que eu não estou te A ouvindo. gente já passou por isso várias vezes. Claro, e vamos passar muitas vezes ainda. Sabe quando é que nós vamos estar totalmente desligados? Quando formos espíritos puros. Então, está com pressa por quê? Não tem que ter pressa. A pressa é inimiga da perfeição. É você que está conectado no YouTube? Não. Tem alguém conectado aí que eu não sei quem é. Mas é assim. Então, por isso que a urgência é nossa em trabalhar intensamente, em aprendermos a nos desligar das coisas materiais. Quanto mais... Não, é difícil nada. Não tem nada de dificuldade. Falta de empenho da nossa parte. A gente se acomoda numa situação, tá bom, deixa a coisa rolar, deixa a coisa rolar. Esse é o fato. Tem nada de difícil, falta empenho do espírito. O espírito tem todas as ferramentas necessárias para fazer isso. Não faz por falta de determinação. Ele não se empenha nesse fato. Se desapegar aos bens materiais. A tudo, não é os bens materiais. A tudo que se liga à vida material. Ele tem que viver a vida material sem apegar-se às coisas materiais. Nós não temos inteligência ainda e entendimento para isso. A gente tem que se esforçar nesse sentido. Sim. Qualquer coisa da vida material. Por que que a gente tem que se apegar a alguém se a gente não é dono? Não, gostar é uma coisa, sentimento de posse é outra. Não tem sentido a pessoa ter sentimento de posse. Eu não vivo sem fulano, eu não vivo sem ciclano. Mas a gente já sabe o que vive, né? Não, mas quem diz que sabe? Tem gente que diz que não sabe. Tem gente que diz que não vive. Aí é que mora o problema. Então, o fato é esse. A gente tem que aprender. Desculpa, viu, Bernardo? A gente teve um problema aqui. Tivemos que nos empenhar aí para resolver. Isso comeu aí mais de 20 minutos do nosso tempo. Obrigado por ter voltado, viu? Você e mais algumas pessoas que aí estão. A gente tem que ter sabedoria para viver. É isso que os espíritos tentam ensinar. O que os espíritos tentam ensinar o tempo todo, olha, não se apegue. Não se apegue, porque isso vai criar problema de todos os gêneros para você. Não é só o problema do desligamento do corpo físico. Não é só isso. Se fosse só isso, estava bom. É problema de todo tipo. Problema emocional, problema psicológico, problema físico, problema espiritual de toda ordem. E não é? A consequência é geral, é total. A gente sente, dá o devido valor como deveria dar. Exatamente. Exatamente. A gente dá valor às coisas materiais e não valoriza as coisas espirituais. Jesus, se você pegar o Evangelho de Jesus, o empenho dele é sempre nesse sentido, de mostrar ao homem o valor da vida espiritual. O nosso valor como espíritos e não como encarnados. Nós somos espíritos encarnados e não encarnados espíritos. A gente vive a vida como se o mais importante fosse o mundo material, a vida material, e não é. Então a gente usa em excesso todos os sentidos do corpo, ou 5 sentidos básicos do corpo, não valoriza os milhares de outras possibilidades que o espírito tem, não vai atrás desse conhecimento. A gente valoriza muito as coisas e menos as pessoas. Qualquer defeitinho numa pessoa é motivo para você não... Eu não estou falando de você especificamente, da humanidade geral, mas para qualquer defeitinho que uma pessoa tem é suficiente para não ser valorizada. Como é que um sujeito vence na vida artística, na vida artística em geral? Música, cinema, televisão, tem que ser primeira prerrogativa. Ele tem que ser bonito. Às vezes a mulher é burra de pedra, mas ela é bonita, então ela faz sucesso.
No nosso país é tão atrasado nesse sentido, chama isso aqui de Brasil, coração do mundo e pátria evangélica. De coração do mundo e pátria evangélica não tem nada. É que bunda é artista. Quer dizer, o espírito, ele não pode estar ligado a esse tipo de coisa. Né? É facultado para ele sentir prazer, ter prazer com a vida material? Sim, perfeitamente. Mas ele não deve fazer disso prioridade, ao contrário. Ele deve saber viver a vida sem fazer da vida material uma prioridade. O ponto é esse. Agora, quantas pessoas querem isso? Uma minoria. Eu sou apegada às pessoas. Hã? Eu me apego às pessoas. Mas é seu, não faça isso. Por quê? Eu tenho que ter a consciência que nós estamos sempre de passagem. Não é passagem? A vida, Orlando, a vida era a mesma. Você lembra antigamente das resistências que a gente usava, fusível, que se usava nas casas, que era um negócio redondo, assim, tinha uma tripinha dentro, e que a gente, quando a luz da casa apagava, a gente ia lá verificar com uma vela, não sei o que, aquela tripinha estava rompida. A vida é aquilo. A vida é um fio que se rompe. E a partir do momento que ele se rompeu, acabou. Eu postei outro dia, eu tenho esse filme, eu até salvei esse vídeo, mostra o desencarne de várias pessoas ao vivo. Ao vivo. A vida é aquilo. E pensa que a gente de idade, a maioria jovens, de 40, 50 anos para baixo. Gente de 20, de 30, criança. Não? Eu postei no meu Facebook e eu salvei esse vídeo, porque esse vídeo é importante para a conscientização das pessoas. A vida, a gente está sempre por um fio, sempre por um fio. Sempre. O sujeito valoriza muito a vida, mas ele pode desencarnar no momento seguinte, no segundo seguinte, não é nem no minuto seguinte. E as pessoas não atinam com essa realidade. Vivem como se nunca fossem desencarnar. E quando desencarnam, se deparam com esse problema aqui, ó, com essas 4 situações aqui. Não vi, não. Como é que é? Esse Gugu, de repente, a foto do próximo 60 anos. Se for ver, eu estou 8 anos na frente dele, em termos de durabilidade, de prolongamento da vida, de tempo de existência. 8 anos é diferença pra caramba. Né? Então, se ele tinha que viver 8 anos a mais, como é que fica? Eles têm uma coisa, não é claro. Eu achei que tem imprudência. Porque como você vai mexer numa coisa que você não entende? Discutir esse fato é muito subjetivo. Mas é muito subjetivo. Ele podia ter que desencarnar daquele jeito. E daí? Ele podia ter que desencarnar daquele jeito. Quem disse que não? A gente foi imprudência do cara. A gente sobe numa escada, pega um degrau carcomido e cai de 1,5 metro de altura e bate a fronte no chão e desencarna. Então, o fato é que, o problema é que, o que o encarnado deve fazer para não correr o risco aqui de estar nessa 4ª hipótese aqui? Viver bem. Viver adequadamente. Viver como se fosse o último dia da sua vida. Não o primeiro. As pessoas sempre acham que estão no primeiro. Ela pode estar no último. Ou pode nem ver a luz do sol amanhã. Né? Então, fazer o bem, querer o bem, falar o bem, promover o bem, desejar o bem coletivo. E muitas vezes desejar o bem coletivo significa bater de frente com o outro, combater a injustiça. Quer dizer, precisa ter sabedoria para viver. O fato é esse. E a maioria não quer isso. A maioria quer, como dizia o italiano antigamente, dolce far niente, ou seja, não fazer absolutamente nada, ficar na boa. E aí cai nesse 4º caso aqui, ó. Se ele tiver ponto de contato do corpo com o perispírito, ele vai sofrer. Isso pode ser um sofrimento longo,
não muito longo, mais ou menos curto, mas se ele tiver esse ponto de contato, fica complicado. Então, Kardec continua. Expiação? Como chama isso? Acho que é expiação. Expiação sim, é uma expiação muito sofrida. Muito sofrida. Porque o espírito ele vai ficar desesperado para se ver livre do corpo aqui. É um caso que exige muito do espírito. Né? Vai causar muita dor no espírito, muita dor moral, porque não existe mais dor física. O que a gente chama de dor física, na realidade, ela não é física. Quando a gente sente dor, eu vou bater o dedo aqui, ó, senti dor no dedo. Né? Na realidade, eu não senti dor no dedo. Foi o meu espírito que identificou que alguma coisa aconteceu com essa parte do meu dedo. Por quê? Porque uma sensação foi enviada para o espírito e ele identificou essa sensação como sendo proveniente desse fato. O corpo não sente nada. O corpo é uma massa inerte, uma massa que, se não tiver vida, você pode fazer o que você quiser com ele. A gente é que identifica a dor de maneira... Aí eu estou com dor no estômago. Você não está com dor no estômago. O teu estômago está acusando uma desagregação, pode ser momentânea, passageira ou definitiva, do órgão. Esse órgão... Exatamente. Esse órgão, ele está enviando para o seu espírito, através do seu sistema nervoso, uma sensação para que o espírito possa entender que um dos seus órgãos está com problema e trate de cuidar para poder manter a vida. Então, houve ali, naquele órgão, uma desagregação momentânea ou definitiva, conforme for o caso, entendeu? E o espírito foi avisado disso. Ele tem que ser avisado disso, porque ele tem que procurar preservar ao máximo a vida, entendeu? Mas o corpo, ele não sente nada, o corpo apenas acusa. Como uma máquina qualquer, teu carro, se tiver um problema lá no rolamento da roda, ele está sentindo alguma coisa? Não tem, carro não sente dor, carro é matéria. Mas o que vai acontecer? Primeiro vai começar um barulho diferente na roda. Né? Você já vai começar a perceber, peraí, alguma coisa não está normal, porque o barulho normal do meu carro não é esse. Se for um carro moderno ou ultramoderno, ele tem sensores que pegam as principais partes do carro e acusam no painel. Ó, fulano, você está vendo? Ó, lá em tal lugar, assim, lá no sistema de arrefecimento, ou no freio, ou no combustível, no motor, tem um problema lá. Então acende uma luzinha no painel, algum bip, alguma coisa. É a mesma coisa, o corpo está para o espírito da mesma maneira que o sistema geral do veículo está para o painel. Ele vai enviar uma informação. Na realidade, o motor não está sentindo absolutamente nada, a roda, o freio não está sentindo nada, né? Em termos de dor, que eu quero dizer, que as pessoas fazem muito essa confusão, né? Então, é uma identificação de que alguma coisa não está normal, não está funcionando dentro da normalidade. E o espírito tem que cuidar. Agora, o mais importante, isso acontece porque existe uma coisa mais importante que a própria dor e que o próprio problema. É fazer com que o espírito aprenda a viver bem para que isso não ocorra. Porque todo e qualquer problema é causado pelo problema emocional. Tudo é gerado pela emoção. O conhecimento que a gente está tendo aqui já ajuda também. Ajuda muito, evidente. Você começa a entender que você tem que organizar a sua vida, seja ela material, física, emocional, psicológica, de forma diferente. Você começa a passar a ter esse entendimento. Como é que eu devo organizar minha vida? Tá bom assim? Tá me trazendo problema? Não tá? Tá em ordem? Não tá? Você começa... Porque acontece o seguinte, ninguém vai resolver problema de ninguém.
Ninguém resolve o problema, nem os espíritos resolvem o problema. O que eles fazem é informar o encarnado e o desencarnado que o universo se estrutura dessa maneira, em cima de leis naturais. Se estruturando em cima dessas leis naturais, você tem que aprender a viver sob essas leis. Se você conseguir fazer isso, mais ou menos bem, você vai estar mais ou menos bem. Se você transgredir essa lei, você vai estar mal. Se você viver rigorosamente segundo essas leis, você vai estar muito bem. Ponto. O fato, a realidade, se resume exatamente nisso. Né? Então, quando o Kardec trata o Vladimir, bem-vindo, Vladimir, agora que eu vi aqui passei para a página do Facebook e vi você. Ana Campos está conosco, o Vladimir entrou, está conosco, e a Paula retornou também. Obrigado, viu, Paula? Desculpe aí pelo problema que nós tivemos aqui, foi um problema técnico aqui. A gente teve que passar aí uns 15 ou 20 minutos tentando recuperar o nosso sistema. Peço desculpa mais uma vez, mas bem-vindo a todos. O fato é que quando os espíritos propõem esses ensinamentos, né? Quando Jesus propôs esses mesmos ensinamentos lá no tempo dele, através das parábolas, né? As parábolas nada mais são que historietas, ele estava tentando ensinar isso para as crianças daquela maneira, com historinhas. Usando historietas, né? Fazendo comparações do cotidiano da vida daquele povo, né? Com a vida espiritual, tentando ensinar exatamente isso. Agora, os espíritos já vieram no momento em que a humanidade está muito mais madura. A humanidade atingiu uma fase de evolução intelectual e moral, portanto, de entendimento, muito mais à frente daquela época. Afinal de contas, são 2 anos que separam o momento que Jesus encarnou na Terra com o momento de hoje. Então, hoje os espíritos podem dizer isso declaradamente, abertamente, objetivamente. Se falasse isso, o perispírito não vai se separar do corpo se você tiver problema de apego com os bens materiais naquela época de Jesus, ia passar batido, não ia significar absolutamente nada. Não é? Então Jesus tinha que fazer as comparações com o cotidiano da vida, com as coisas, com os fatos do cotidiano, para que as pessoas pudessem, por associação, né, por analogia, por comparação, tentar entender. O fato é esse. Mas o caso é bem esse. Se as pessoas, como existe o livre-arbítrio, as pessoas podem ou não aderir a esse tipo de pensamento, a esse tipo de princípio, a esse tipo de ensinamento. Pode ou não aderir. Você pode levar a vida como você quiser. Se você quiser atolar o pé na jaca, usar droga, usar álcool, fazer o que você quiser, para você, não tem problema nenhum. Eu não vou ter nenhum problema com o fato de alguém fazer isso. Eu vou ter problema se eu fizer. Né? Portanto, o livre-arbítrio existe exatamente por conta disso, porque dependendo do modo que a pessoa leva a vida, ninguém pode acusar ninguém, né, pelas suas responsabilidades. Tudo que ocorrer de bom na vida da pessoa será em mérito próprio. E tudo que acontecer de ruim na vida da pessoa será em demérito próprio. Quer dizer, nem há interferência dos espíritos na nossa vida e nem há ajuda dos espíritos na nossa vida, partindo-se do princípio que eles fazem por nós aquilo que é nossa obrigação. Nem interrompem na nossa vida aquilo pelo qual nós temos que passar. Porque eles não podem fazer isso. Se eles derrogar a lei de Deus, e Deus não derroga as suas leis. Esse é o fato. Esse é o fato nu e cru. Não é? Aceite se quiser, entenda se quiser, problema de cada um. Não tem problema nenhum. Se não quiser entender também. Não vai mudar. Não vai mudar as leis, não vai mudar a realidade. O fato é esse. Mesma coisa que o cara tem um veículo, não, está muito caro o combustível, eu não vou encher mais meu tanque. Tá bom, você pode fazer o que você quiser, fica à vontade, só que seu carro não vai dar. Né? O fato é esse. O fato de ele achar que está muito caro e não querer colocar o combustível, não vai fazer com que o carro dele ande por causa disso. Simplesmente vai parar.
Derrogar as leis de Deus é mais, por comparação, é uma comparação mal feita até, mas é mais ou menos a mesma coisa. O carro da vida não vai andar, uma coisa não vai progredir. Porque o bem-estar e o mal-estar está atrelado a nós aceitarmos resignadamente a vontade do Criador e vivermos segundo as suas leis. Aceitando facilita mais. Mesmo que o cara não acredita em reencarnação. Vai fazer, não vai mudar nada. Olha, todos, o fato é o seguinte, Orlando, todas as pessoas que eu conheci, que não eram resignadas, que não aceitavam, por exemplo, os ensinamentos de Jesus, eu conheci um, não vou falar o nome dele aqui, porque pode ter alguém assistindo que eu conheço, mas ele chamava Jesus de judeuzinho. Você tem uma ideia, né? O absurdo, né? A falta de respeito, né? O judeuzinho, entendeu? E tirava sarro, e falava um monte de besteira e tal. Bom, tá numa draga de fazer orgulho, viu? Tá numa draga de fazer orgulho. Não adianta, não adianta. Resignação diante dos problemas da vida, né? E confiança irrestrita no Criador são fatores essenciais para a felicidade do ser humano. A maioria das pessoas atrela essa felicidade à quantidade de coisas materiais que a pessoa tem. E isso é uma inverdade. Há pessoas que são tão obtusas nesse aspecto, que dizem assim, não, eu sou rico e eu não tenho felicidade, eu mando comprar. Tem tantas provas. O fato é esse, né? Agora, manda comprar felicidade? Felicidade se compra? É verdadeiro? É verdadeira essa afirmação? Não, é apenas orgulho de quem se expressa dessa forma e normalmente orgulho de uma pessoa que é infeliz. Normalmente. Né? Dá muita risada, gargalha por qualquer coisa e tal, mas no fundo, quando está sozinha, cabeça no travesseiro, é totalmente infeliz. Porque não tem o mínimo de equilíbrio, de paz, de tranquilidade, para que tenha felicidade. O fato é esse. Né? Essa é a realidade da vida. Mas a felicidade não está atrelada à quantidade de bens materiais, nem desatrelada. O cara pode ser muito feliz tendo muitas coisas, e pode ser muito infeliz tendo muitas coisas. E o inverso também é verdadeiro. Pode ser muito infeliz sendo pobre, e pode ser muito feliz sendo pobre. Mas vamos lá, Kardec continua nos ensinando a respeito desse fato. A Paula, o Norival, Tassi e a Vanessa estão conosco. Bem-vindos todos vocês. Só uma pergunta, professor. A depressão sempre está ligada ao espírito? Repete, o que está ligado? A depressão? A depressão é uma doença moral. A depressão é uma doença que se manifesta no físico, mas ela é de ordem moral. É claro que está ligado. É fruto direto da desorganização emocional da pessoa. Há uma desorganização emocional profunda na pessoa e a pessoa entra em depressão. Normalmente, a depressão, ela acaba ocorrendo porque a pessoa alimenta uma só ideia. Normalmente, uma ideia negativa. Eu vou morrer, 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 eu vou morrer. Eu estou com câncer, estou com câncer, estou com câncer, meu filho vai morrer, meu filho vai morrer. Sempre assim. Quem é positivo não tem depressão. Pessoa positivista, uma pessoa que encara a vida com positividade, uma pessoa que encara a vida com galhardia, com vontade, com coragem, jamais será depressiva. Uma vez veio no centro espírita, pai de um amigo nosso, aqui da casa, e ele havia perdido a esposa, depois de quase 60 anos de casamento, havia perdido a esposa há alguns meses. E ele veio todo choroso na casa, todo choroso, todo depressivo mesmo, estava começando a entrar em depressão. Pediram para mim que eu conversasse com ele, mano. É um maior prazer de conversar, claro, sem dúvida. Entramos lá numa salinha, nós estávamos lá embaixo ainda, lá no Lourenço Prado. Sentamos na salinha, eu
comecei a conversar com ele, falei, qual é o seu problema? Eu tenho medo. Muito bem. Quantos filhos o senhor criou? Falou, 4. O senhor sempre foi rico? Ele falou, não, pelo contrário, sempre fui pobre. O senhor criou 4 filhos tendo medo? Sendo medroso? Eu falei, claro que não. Então, por que você está medroso do quê agora? Medroso por quê? Medroso de quê? O senhor criou 4 filhos sendo pobre, sendo um assalariado, sendo um operário. Nunca mais esse homem teve problema. Porque eu mexi com o brio dele. Eu fiz ele entender que esse medo estava sendo sugerido para ele, talvez até por ele mesmo, que existe a auto-obsessão, certo? Até por ele mesmo, em função da perda da mulher, a tristeza, a melancolia, a saudade, sendo levado a extremos, pode causar esse tipo de situação. Acabou, simplesmente acabou. É um homem de muita idade hoje, tem uma vida normal, levanta cedo, tem as suas atividades até hoje, dorme cedo, levanta de madrugada, dorme cedo, tem a vida normal, tem as manhinhas dele, porque é paparicado pelos filhos e tal, é pessoa normal, leva uma vida normal. Então, não adianta. Duas coisas que nós temos que aprender com os espíritos. Isso é ensinamento dos espíritos superiores. Duas coisas fundamentais. Primeiro, aprender a trabalhar, ser útil à sociedade. E segundo, aprender a confiar no Criador irrestritamente. Se a pessoa não gosta de trabalhar, e se ela não confia, não é ter fé não, é confiar irrestritamente no Criador, ela vai ter problema. E não são probleminhas, são problemões para serem resolvidos ao longo das encarnações. Porque ela vai ter que desenvolver isso. Essa confiança no Criador irrestrita e esse desejo de ser útil à sociedade através do trabalho. E o trabalho não é só aquele que merece ser assalariado depois de 30 dias, não. O trabalho é toda atividade útil em benefício geral. Tudo que você fizer de útil em benefício das pessoas, da comunidade onde você vive, é trabalho. Se a pessoa não aprender a fazer isso, ela vai ter que viver várias encarnações só para aprender isso. Porque esse é o objetivo da vida. Esse é o objetivo da encarnação. Vamos lá, também estamos quase às 9 horas, né? Já acabou o nosso tempo. Vamos anotar aqui o parágrafo de número 6, para nós retomarmos na próxima quinta-feira. Hoje é dia 29 de 11 de 19. Parágrafo de número 6, desse capítulo de número 1, do livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós temos mais um minutinho. Você quer perguntar alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa? Dar alguma opinião? Alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguém que escreveu alguma coisa aqui. Não. Mas eu só vou reforçar que nós, no próximo ano, vamos estar dando início, a mania, pega a mania da molecada, estar dando início não existe. Nós vamos iniciar, estar dando início. A molecada, vou falar, até a gente aprende o que é errado com uma facilidade, né? Vamos iniciar a nossa rádio web. Estamos pedindo para os companheiros se empenharem em sugerir nome para a nossa rádio. E agora, só a Berna que sugeriu o nome de Kardec, mas toda a rádio web que fala de doutrina espírita é colocar o nome de Kardec, né? Então precisamos do nome mais sugestivo. O nome da mulher dele. Hã? Não entendi, fala de novo. O nome da mulher dele. Nome da mulher dele, Amélie? Não sei se é sugestivo. A Amélie, tem um monte de Amélie no mundo e nem todas elas foram esposas de Kardec. De Kardec. Surgiram nomes, nós vamos precisar da ajuda de todos vocês. Não pode colocar também. Da audiência. Hã? Eu não falei audiência, falei audiência. Espiritismo na rádio.
O quê? Maria Orlando. Não ouvi? Espiritismo na raiz. Espiritismo na raiz. Bom. Espiritismo na raiz, Eu já pensei em algum nome que sugerisse que o estudo exclusivo das obras de Kardec, mas a gente poderia usar isso não como nome da rádio, mas como slogan. Slogan da rádio, né? Slogan é a frase que caracteriza, né, uma emissora de televisão, de rádio, seja o que for. A gente vai precisar adotar uma frase mesmo, é uma frase que vai ser necessária para a gente iniciar as nossas transmissões, fechar nossas transmissões e tal. Mas o nome da rádio não vou falar aqui no ar no que eu estou pensando, porque alguém pode plagiar, mas a gente vai precisar de um nome sugestivo. Muito bem. Mais alguma coisa? Podemos encerrar? Vamos, então, elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutirmos as questões propostas pelos estudos dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, dar-nos a coragem e a força necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.